Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E esta semana mesmo eu tirei para trabalhar alguns conceitos que a gente ouve muito dentro da nossa realidade cristã. Mas antes de começarmos, eu queria deixar primeiro uma proposta, uma frase, que diz o seguinte: que Deus ache em nós alguém disponível para que o mundo possa achar em nós um Deus disponível. Outra vez, que Deus ache em nós alguém disponível para que o mundo possa achar em nós alguém disponível. Com isso, a minha proposta neste quadro mesmo, mas neste início de semana, eu penso que todos vocês já ouviram um termo bem usado por aí: igrejas cheias de pessoas vazias. Eu estava aqui pensando e refletindo sobre isso, e o que me vem é que quando falamos e quando usamos este termo, igreja cheia de pessoas vazias, necessariamente nós vamos encontrar dois lados, dois aspectos. E este primeiro aspecto que eu quero estar trabalhando com vocês é o aspecto saudável, positivo, é o aspecto que geralmente tem que ser, Igrejas cheias de pessoas vazias, neste conceito, pessoas que devem ser vazias de si mesmo. E quando a gente pega esta igreja cheia de pessoas vazias de si mesmo, nós estamos, sobretudo, falando do cristão como sendo e como tendo a condição ideal para que o Espírito Santo possa vir e tratar conosco. E neste contexto, trabalhar em nós e depois trabalhar através de nós para manifestar o seu reino a este mundo que está tão carente da presença de Deus, e principalmente neste tempo em que de fato nós estamos passando de crise, Crise institucional, crise política, crise financeira e assim por diante. E o que a gente percebe, irmãos, é que o ser humano ele está carente, o ser humano ele está aí na esperança de que algo melhor aconteça, e nesta carência, e nesta esperança, todos estão condicionados, subjugados, senão a igreja que tem sempre uma palavra de verdade, uma palavra de Deus. E o mundo está carente de milagres. Eu diria que nesse contexto, milagres, mas não este milagre do milagreiro, mas este mundo ele está carente de milagres que sou eu, que é você, que somos nós mesmos, que já vazios de nós, mas cheios do Espírito Santo, regenerados pelo novo nascimento e dotados por Deus de uma natureza celestial ou espiritual, ou mesmo do alto, quando estamos falando desta natureza que não é a do homem e que é do Espírito Santo mesmo, que é de Deus em nós, define que difere totalmente dos que vivem única e exclusivamente na loucura deste mundo natural. Enquanto o homem ainda fora do reino de Deus é um homem natural, o homem dentro do reino de Deus, enquanto vazio de si, cheio do Espírito Santo, ele é um homem que está aí para trazer aquilo que o próprio Deus tem por incumbência para cada cristão. E cada cristão, por obrigação, ele tem que estar levando aí para o mundo esta mensagem que possa ser um milagre, ou esta pessoa regenerada que pauta-se no contexto do milagre. A carência deste mundo é por milagres, mas milagre substantivo próprio, o milagre João, o milagre Maria, o milagre Ana, o milagre Pedro e assim por diante, que por estarem vazios de si mesmos permitem estarem cheios da ação de Deus para suprir a carência desta gente que está aí sem esperança, que por seu vazio mesmo, vazio de tudo, vazio existencial, vazio de esperança, vazio de possibilidades, necessariamente estão sofrendo, estão padecendo. E quando estamos falando de igrejas cheias, de pessoas vazias de si mesmo, estes que estão vazios de si mesmos, com certeza, eles estão sempre cheios do Espírito Santo e aptos para trazer uma mensagem
que possa de fato anunciar paz e que possa levar esperança e que possa transmitir este consolo, uma mensagem amiga que anuncia a este mundo não necessariamente o que este mundo quer ouvir, porque nós estamos, como cidadão homem natural, por exemplo, nós estamos com vontade de ouvir um bocado de coisas, um bocado de possibilidades, não é? Queremos ouvir alguma coisa que possa massagear o nosso ego, mas quando estamos falando de igreja cheia de pessoas vazias, mas cheias do Espírito Santo, a mensagem que esta igreja tem para este mundo, carente de ouvir uma mensagem, não é a mensagem que este mundo necessariamente quer ouvir, mas é a mensagem que este mundo precisa ouvir. Pessoas vazias de seus ideais, vazias de seus conceitos, vazias dos seus preconceitos, mas que são cheias do Espírito Santo, pode levar o máximo no bojo da sua vida, no seu sobrenatural, na sua vida, no seu coração, não é? Essa mensagem do sobrenatural que é de Deus, porque quanto mais vazio de si mesmo, mais cheio de Deus é a condição cristã. E quando de fato compreendemos a nossa condição cristã, do nosso esvaziamento total para o enchimento de Deus, pelo simples fato de se fazer presente na vida dos que sofrem, surtam e que se acometem contra suas próprias vidas, nós temos algo mais para levar a eles. Nós temos esta mensagem de esperança, esta mensagem de paz, esta mensagem de consolo, esta mensagem de que ainda existe e a solução ainda não chegou até o fim. O fim é drástico, não é? Mas nós estamos aqui de alguma forma lutando, a igreja fazendo o seu papel, a ciência fazendo o seu papel, a humanidade aqui entre estes dois, eu diria, até ironicamente, entre um tiroteio, né? Entre tiros cruzados, porque de um lado a igreja fazendo o seu papel e do outro lado a ciência, então o aspecto espiritual está sendo suprido, o aspecto científico está sendo suprido, e à medida que o aspecto espiritual e científico vem suprindo a carência deste povo, este povo é carente e ela pode ter o seu suprimento da ciência, e é carente e tem o seu suprimento da palavra de Deus. Esta palavra, ela vai sempre estar asseverando alguma coisa que possa te trazer para uma realidade que mais adeque e enquadre com a realidade do reino de Deus. E esta mensagem que nós temos para transmitir, que a igreja tem para transmitir, é uma mensagem contra esta falsa moralidade, é uma mensagem contra esta falsa ética, é uma mensagem contra esta falsa política, é uma mensagem contra este falso conceito de família, não é? É uma mensagem contra este falso lar, contra esta falsa vida conjugal, e é uma mensagem que tem por objetivo esclarecer o homem de que ele está sendo subjugado, escravizado necessariamente por excesso de liberdade. E tem três conceitos da liberdade que eu sempre questiono, que eu sempre trago e falo para as pessoas, que existe a liberdade, a lei sem liberdade, que foi a lei judaica, a lei da liberdade, que é a lei da graça, a lei em que nós vivemos, esse conceito da igreja mesmo, que traz aqui a ação do Espírito Santo, a graça em Cristo Jesus, e todos quantos estão arrolados neste bojo, nesta realidade. Então tem esta lei do Espírito Santo que nos conduz e que nos traz a consciência de uma moralidade correta, de uma ética correta, de uma família correta, não é? Como célula máter, ou base da sociedade, e uma família como sendo o princípio de Deus, criando tudo mesmo. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, posteriormente, pelo ajuntamento de homem e mulher, então começa a raça humana, e esta é a família que de fato Deus valoriza, que Deus criou e que Deus quer que prossigamos em anunciá-la e proclamá-la. E nesse contexto, mais uma vez, além disto, a proposta desta frase, que no momento não me vem à mente, é que Deus ache em nós quem? Estes que estão vazios de si mesmos. Então a igreja é cheia de pessoas vazias de si mesmos, mas cheia do Espírito Santo. Alguém disponível, para que o mundo possa achar em nós um Deus disponível. A nossa disponibilidade só acontece quando de fato estamos vazios. Só assim Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
pode nos fazer úteis para a sua obra. E quando o homem, o servo de Deus, útil para a sua obra, com certeza a obra que nós temos para realizar, o próprio Jesus estava falando que a obra que ele estava fazendo não era dele mesmo, mas era do Pai, e nesse contexto a obra que nós estamos fazendo é aquela que Jesus recebeu do Pai, delegou a nós, e esta obra é sair no mundo, proclamando e anunciando. Este conceito do anunciar é que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus te traz uma consciência coerente de vida e de relacionamento, Jesus te traz um conceito ético e moral que te faça ser conhecido e valorizado como pessoa mesmo, não como objeto subjugado e escravizado pelo sistema ou por ideologias mesmo, porque o reino de Deus não é ideológico. O reino de Deus é aquilo que o próprio Deus já propôs em ação em Cristo Jesus, que vai à cruz pelos nossos pecados e que constitui aqui um povo, e a Bíblia diz, é remida e lavada de boas obras, para que então, de fato, este reino alcance pessoas verdadeiras, ou pessoas para trazer a verdade, não é? Vamos dizer assim, pessoas para trazer a verdade, com certeza precisa de outros que estejam vazios de si, mas cheios de Deus para transmitir esta verdade e para conduzir. A proposta bem definitiva é esta mesmo: crente que conduz, crente que não é conduzido, cristão que conduz, o crente que não se deixa levar por influências nem por nenhum tipo de possibilidades, senão que é conduzido única e exclusivamente pela ação e pelo Espírito Santo de Deus. E assim, o vazio da igreja de si mesmo, do homem que esvazia de si mesmo para estar cheio do Espírito Santo, tem uma função: adorar a Deus, proclamar o seu reino e anunciar a esta humanidade o louvor e a adoração devido ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e propondo, não crie pânico acerca da pandemia, respeite, porque é uma pandemia mesmo e vem ceifando vidas, mas compreenda, este processo está acontecendo porque Deus permitiu, e se Deus permitiu, é para trazer um ensino ou uma enfermidade pedagógica, não é? Um ensino ou uma pedagogia para cada um de nós, os que estão dentro da igreja, para levar a obra de Deus a sério, e os que estão fora ainda, que não professaram fé em Jesus, para compreender que existe algo maior sobre esta pandemia, sobre esta nação e sobre estes políticos por aí que sempre vêm fazendo com que a nação sofra mais ainda. E este algo maior tem nome, é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Isso falar porque Ele está permitindo isso acontecer, primeiro porque o homem ele buscou a sua própria autonomia, e em segundo lugar, para que a gente possa ter a compreensão da existência deste Deus, para que Ele possa fazer aquilo que é impossível aos homens, mas possível a Ele ser realizado para o benefício da humanidade. E a igreja, ela é a porta-voz de Deus na face da terra, a igreja é a embaixada de Cristo na face da terra, a igreja tem esta mensagem libertadora. É por isso que Jesus, quando então ressuscita, ele chama os seus discípulos e propõe, portanto, ide pregai o evangelho a toda criatura, não é? Então, todo cristão, de fato e de verdade, vazio de si mesmo e cheio do Espírito Santo, ele tem uma mensagem a proclamar, e esta mensagem é de que existe um Deus Todo-Poderoso e que tem reservado um reino para que aqueles que de fato crêem nele e venham aceitar esta realidade da fé cristã possa pertencer a este reino, que não é político, que não tem três poderes, mas que é espiritual e que o único soberano nele é o próprio Deus mesmo. E a Bíblia diz que por ser ele onisciente, onipresente, onipotente, ele pode não só conduzir, estou falando, a Bíblia diz, porque eu estou falando nas entrelinhas, não é? Pode conduzir todos quantos estão dentro deste reino a uma possibilidade viável de adoração e de louvor, e onde tudo é certo, onde tudo é correto, onde tudo é ético, onde tudo é perfeito e onde as mazelas não entram. Com isso, eu quero deixar para vocês refletirem neste início de semana, esta primeira reflexão, deixando aí um beijo na alma, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz.
Senhor vos abençoe. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.